número 6, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade honrosa de poder ministrar a palavra de Deus, como também com a aquiescência do nosso pastor. E aproveitando o ensejo, quero felicitá-lo, pois ele é o nosso pastor, nosso pai e amigo, pelo Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida, meu pastor, o seu ministério, dando assim ao Senhor saúde, vigor, para permanecer fazendo a obra de Deus aqui no campo de Rio Largo. Aos que estão à minha retaguarda também, louvo a Deus pela vida desses homens, deste seleto altar, homens que confesso dizer que digno não sou de atar as suas alparcas. Contudo, com certeza, o Espírito Santo de Deus nos levará a ministrar a sua poderosa, infalível, inerrante palavra. Assim está escrito: que a paz e misericórdia esteja sobre todos que andarem conforme esta norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus Cristo. Diga amém. Glória a Deus. O texto ou a carta que o apóstolo dos gentios escreve é um ato de defesa. Paulo se torna o grande defensor da fé. E quando ele escreve o livro aos Gálatas, ele escreve com este propósito: defender a fé que estava sendo, ou que estavam tentando tirá-la dos corações daqueles que ouviram a mensagem. Por alguns poucos, em que a Bíblia vai dizer judaizantes, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo e que agora punha em dúvida aquilo que Paulo havia pregado, aquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que Paulo havia ministrado através da palavra do Senhor. Contudo, nós vamos observar a história do homem de Deus, e nós percebemos que desde o princípio da sua chamada, Paulo ele é afrontado, Paulo ele é perseguido. A história diz que aos 13 anos, Paulo ele perde a sua mãe. O seu pai o envia à sinagoga e o matricula na classe de Gamaliel. A história diz que Paulo aprende aos pés do grande sábio Gamaliel. E Paulo se torna alguém com autoridade dentro da sinagoga. Paulo se torna alguém que tem autoridade, que tem voz dentro da sinagoga. Contudo, a história vai dizer que no período em que apedrejaram Estevão, Paulo estava presente naquele momento. E quando Paulo viu aquela cena, ele se alegrou e viu que aquilo era bom. E Paulo colocou no seu coração desejo de agora exterminar, acabar com todos os cristãos. Pela sua autoridade, Paulo pede autorização para perseguir, para prender os cristãos. Contudo, nós conhecemos a história e sabemos que pelo caminho Deus o fez cair, o fez ficar cego. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Deus havia o escolhido como vaso.
E Deus vai dizer que escolheu este vaso para a sua obra. E quando Deus ele diz que havia escolhido Paulo como um vaso escolhido, Deus estava dizendo que tinha para a vida deste homem algo diferente. E a história vai dizer que quando Paulo ele se levanta de toda a situação, ele volta a Jerusalém. E quando Paulo volta a Jerusalém, ele se encontra com alguns dos discípulos do Senhor. E Paulo, ele fala acerca da sua convenção. Paulo se alegra e fala de como Deus havia o convertido. E Paulo pede para continuar pregando a palavra de Deus. Mas a história vai dizer que alguns discípulos disseram que Paulo não podia sair por aí pregando, porque Paulo estava há pouco tempo se convertido e as pessoas conheciam da sua história. E a história vai dizer que Paulo ficou à espera por 14 anos, aguardando que alguém fosse visitá-lo, aguardando que alguém pudesse, ao menos, lhe levar uma palavra de conforto. A história diz que Paulo passou 14 anos e ninguém foi visitá-lo. É aí que nós encontramos que Paulo, para se sustentar no período da sua convenção, durante os 14 anos esquecido, Paulo vai construir tendas. Paulo, ele se profissionaliza nesta profissão para poder sobreviver. É por isso que o apóstolo dos gentios, ele aprende, como ele mesmo diz, a sobreviver na fartura, como também a sobreviver na necessidade. Porque dentro de todas as situações, ele viveu e sobreviveu. Mas o propósito do seu coração, como ele disse, eu não vivo mais em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Eu não dependo das minhas forças, porque que vem sobre a minha vida é a autoridade, o poder, a graça que em mim foi confiada. Já não sou mais eu quem faço, pois é Deus que habita dentro de mim e me faz ser o que eu sou. O apóstolo dos gentios, ele vai dizer, o que eu recebi, eu não recebi dos homens, mas o próprio Deus me garantiu e me deu a certeza daquilo que em mim ele estava confiando. Eu não fui discipulado por homens, mas o próprio Deus colocou no meu coração a certeza daquilo que eu acreditei quando ouvi a sua voz. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: o que temos foi Deus quem nos deu a certeza, e a garantia não pode ser esquecida ou enfraquecida porque alguém nos colocou do lado ou porque alguém se esqueceu de nós, mas temos que ter a certeza e a viva esperança que nós não vivemos mais em nós, pois é Cristo quem habita em nós. E Paulo, ele se torna este grande defensor da fé. Paulo escreve aos Gálatas com o propósito de levantar a moral daqueles irmãos que estavam preocupados, incertos do que esses poucos judaizantes haviam falado acerca das incertezas que Paulo havia pregado. Mas Paulo se levanta com o propósito, porque Paulo conhecia, porque Paulo entendia e porque Paulo sabia da sua chamada. Não se preocupe, se Deus te chamou, Ele vai cuidar de você. Se Deus te chamou, Ele cuida da tua vida. Se Deus te chamou, Ele sabe do propósito que Ele tem para com você. Quando nós observamos que o próprio Deus disse que havia o escolhido como vaso, porque vaso escolhido não é qualquer tipo de vaso. O vaso escolhido, ele é escolhido para um objetivo. O vaso escolhido, ele não serve para ornamentar, não. O vaso escolhido, ele serve para guardar alguma coisa especial. Para ornamentar, qualquer vaso serve, mas para guardar algo especial, tem que ser vaso diferenciado. E o interessante é que o vaso escolhido,
ele não se apresenta no primeiro lugar, ele não se apresenta nas prateleiras, e quando as pessoas chegam, o vaso escolhido, ele está sempre guardado. Porque dentro dele, pastor, existe algo de valor. Porque dentro dele tem algo especial. E quem tem alguma coisa de valor, não deixa à mostra, se reserva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te escolheu, Ele guardou em você algo especial. Mas você se preocupa em estar em destaque. Não queira estar em destaque, queira estar reservado. Porque o que está dentro de você é precioso e não cabe em qualquer vaso. Mas Deus escolheu você, e quando Ele te escolheu, Ele sabia que você caberia aquilo que Ele tinha para a sua vida. Aleluia. O vaso escolhido, ele está sempre reservado, guardado entre 7 chaves, porque dentro dele tem algo especial. Quando todos haviam se esquecido de Paulo, a Bíblia diz que Deus não se esquece. Ainda que aquela que amamenta o seu filho se esqueça, Deus, Ele nunca se esquece. Agora o tempo é de Deus. E o processo de esperar o tempo é com Deus. E a Bíblia diz que por 14 anos Paulo estava esquecido. Mas Deus se lembrou, porque Deus não estava esquecido. E Deus envia Barnabé, para que Barnabé pudesse resgatar e trazer o apóstolo Paulo para a obra missionária. E Barnabé vai ao encontro de Paulo. E quando Barnabé chega lá, Barnabé encontra Paulo dentro da sua casa, da sua tenda. E Paulo estava orando, Paulo estava se consagrando, Paulo estava se preparando, porque Paulo sabia do seu chamado, porque Paulo sabia quem havia o chamado, porque Paulo tinha conhecimento e sabia que aquele que o chamou havia o chamado para fazer uma obra, mas que o tempo era preciso para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse ser discipulado, para que ele pudesse perceber que o que ele iria fazer não era qualquer obra, mas era uma obra especial. Aleluia. Não se preocupe com o tempo, porque no momento certo Deus vai lembrar de você. Aí quando Paulo ele é levado para fazer a obra missionária, a Bíblia diz que Barnabé leva o seu primo Marcos, mas Marcos ele retorna. E Paulo segue viagem com Barnabé. E depois de pregar em alguns lugares, nós vamos ver Paulo retornando para aquele momento em que nós sabemos que foi a grande reunião, o grande concílio, em que Paulo retorna. E naquela reunião, que estava Tiago, que estava Pedro e outro discípulo, eles autorizaram que Paulo pregasse para os gentios, porque a este havia necessidade de expor a mensagem de salvação, que para este havia necessidade de ouvir e de pregar a mensagem que salvava, que libertava e que conduziria o homem aos céus. E eles ainda dizem, acrescentando Paulo, só não se esqueça dos órfãos, das viúvas e nem dos necessitados, mas você pode pregar, e todos quanto reconhecerem Cristo, a este será dado o direito de serem chamados de filhos. E Paulo sai viajando e pregando a palavra de Deus. Mas agora, este pequeno grupo de judaizantes, que haviam se convertido ao judaísmo, dizia que para se tornar um cristão de verdade, era preciso passar pela circuncisão, era preciso voltar à lei, era preciso obedecer
a lei. Aí Paulo vai dizer, se é para obedecer a lei, aquilo que Jesus fez pela minha vida não tem validade alguma. E entre a lei e o sacrifício de Cristo, que é a graça salvadora, eu prefiro ficar com a graça, porque a lei não está à disposição para salvar, porque a lei já não existe, porque todos somos dependentes da graça de Deus, pois a graça que nos alcança é o sacrifício de Cristo, que muda a nossa história, é o sacrifício de Cristo que nos transforma em um novo ser, é o sacrifício de Cristo que escreve o nosso nome no grande livro da vida, é o sacrifício, é o Calvário, é a morte e a ressurreição de Jesus que me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, a nossa esperança ainda está de pé, ainda cremos que o Senhor que morreu por nós ainda está ao vivo para resgatar a sua igreja. No capítulo 16, do versículo 2, Paulo vai dizer: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. O 19 ainda diz: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esta vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelou a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então em Cristo morreu inutilmente. A lei já não dependemos mais. A graça de Jesus, a fé em acreditar que Jesus é a nossa esperança, é que nos faz sermos cidadãos dos céus. Vivemos pela fé de crer que Jesus é a nossa salvação. Estamos vivendo em um mundo em que estão querendo distorcer, em que estão querendo tirar de nós esta certeza. Mas ainda existem os remanescentes que não buscam em ouvir o que eles têm para dizer, mas que ainda buscam as Escrituras para ser, glória a Deus, edificar a sua fé e permanecer acreditando, embora alguns não acreditem. Mas aqui existem os que acreditam e que a sua fé ativa faz entender que é Jesus que ainda salva. Aleluia. No capítulo 3, versículo 11 diz: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá. O justo viverá. O justo viverá da fé. Ou seja, você não é justificado pela lei, mas o justo vive pela fé, em acreditar que Jesus é ainda a salvação para este mundo. E no versículo 15, Paulo vai dizer: irmãos, eu vos falarei em tempos humanos, embora feito por um homem. Ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ou seja, o testamento já foi assinado, o testador já morreu e já ressuscitou. Agora temos o direito de receber, de sermos herdeiros e co-herdeiros daquilo que ele nos prometeu. A fé que temos nos faz entender que agora nós somos herdeiros, co-herdeiros das suas promessas, e que ninguém tem o direito de arrancar de nós esta certeza, porque isso está impregnado, cravado dentro do coração daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Você acredita que Jesus ainda é a salvação para a tua vida?
Você acredita que ainda é Jesus que te faz viver, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo que as pessoas olham para nós e nos ver como um povo falido, fracassado, e que aos poucos acham que vamos ser destruídos, mas a palavra do Senhor ainda está de pé, porque o próprio Senhor, Ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a sua igreja. Levante o que quiser, aconteça o que acontecer, mas nada pode tirar de nós esta certeza, esta garantia que temos gravada no coração. Oh, redei camandarabia subecobolai. Arama cantorobia subecabolai. De candará manabria candarabia sur. Oh, ranama subecabolai. Paulo vai dizer ainda no capítulo 4, versículo 7. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e és também herdeiro por obras de Deus. O 19 diz: meus filhos, porque sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. No capítulo 5, versículo 5 diz: mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. O versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão, vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Ora cabaço becobalai. Decanto ranabria subecobalai. Nada pode tirar de nós essa certeza. Mas a fé que temos é que nos faz viver as promessas de Deus. É por isso que, para concluir, porque as horas se passam, Paulo vai escrever os últimos 3 versículos como uma despedida, ou como uma saudação, dizendo que a paz e a misericórdia sejam com todos que estejam e que andem conforme a norma, e que também sobre o Israel de Deus. E ele vai dizer: contanto que ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo: eu já disse, não por uma vez, não por 2 vezes, mas também quando eu escrevi aos Romanos, apontando a necessidade de permanecer acreditando, eu também defendi a fé. Agora de novo reluto na defesa daquilo que acredito, porque através da fé que eu tenho, foi que Deus regenerou em mim esta nova vida, que agora vivo, e a vivo pela fé que tenho, porque nele acredito. Aí Paulo vai dizer: diga o que quiser, eu não estou nem aí, porque o que importa é que eu trago em mim. Arábia sol decai. É porque eu trago em mim decantorobianai. É porque está em mim as marcas do sofrimento daquele que morreu pela minha vida. Não me importune, não me inquiete, não ponha dúvida. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes alguém aponta o dedo e quer colocar dúvida naquilo que você faz, naquilo que você prega, na chamada que Deus te deu. Mas deixa eu dizer uma coisa: não se preocupe, não se preocupe, porque sobre a tua vida, sobre o teu corpo, estão as marcas, e estas marcas são os registros de Deus na tua vida, e esses registros que estão em você é que te faz ser entendido, que por onde você passa, alguém olha para você e diz: é servo de Deus. Não precisa nem abrir a boca. Arábia sobecobalai. Não precisa nem falar nada. Não precisa ser um grande pregador. Não precisa ter uma boa oratória. Não. Só precisa carregar as marcas. Com tudo isto já identifica que você é santo. Que você é santo. Que você é santo. Uma certa vez tentaram indagar a Paulo quando pregava. E Paulo vai dizer: sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque as pessoas se achavam
incapazes de ser igual a Cristo. Aí Paulo disse: se você não se acha capaz de ser igual a Ele, ao menos seja igual a mim, porque eu sou imitador dele. Arábia subecobanai. Decandarabia na brecobra sou decandanai. Arábia subecobana. Camandarabia na decobra subecai. A fé que você tem, a fé que há dentro de você, esta fé que existe dentro de você é o que vale. É o que te faz viver. É o que te faz fazer a obra de Deus. E que Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus.